Então, vai entrar agora. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao canal OVNIs e Abduzidos. E eu sou o Dinho Nunes, sou cantor, compositor, sou ufólogo, sou, inclusive, também, posso dizer que sou um aluno, né, do SES, um seguidor aí da Unicósmica, e hoje estou aqui com uma grande satisfação para trazer uma das minhas mestras, a pedagoga ufóloga, coordenadora da Unicósmica e presidente do SES, na época que eu frequentei o SES, né? Ana Santos. E gostaria que você também pudesse complementar alguma coisa, Ana. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui. Boa noite, Dinho. Boa noite, Coriolano. Boa noite a todos que estão presentes, assistindo nesse momento online, esse trabalho que nós consideramos de grande importância. Quero agradecer a este convite. Para mim é muita honra também estar aqui, com muita alegria, para falarmos de um assunto tão instigante que tem sido para todos nós, né? A questão de outros mundos habitados. Então, isso é um estudo que trouxe realmente várias divisões, vários pensamentos, várias informações, mas que é uma grande verdade que todo mundo já tem conhecimento disso. Então, eu quero agradecer pela nossa participação na noite de hoje. Eu que agradeço, para mim é que é uma honra. E quero também agradecer e apresentar aqui o nosso amigo Coriolano Bahia, do grupo CEUBA, não é isso? E também um aluno da Unicósmica, né? Que agora eu soube que ele fez 1 ano de curso na Unicósmica e também está inserido aqui nessas pesquisas ufológicas, né? Relacionadas com a ufologia baiana e... Enfim, né? Por favor, Coriolano, está com você agora, a palavra. Boa noite, Dinho. Boa noite, Ana. Eu estudei realmente na Unicósmica em 2008, no primeiro ano, e desde lá eu venho cuidando aí de várias pesquisas, né? De ufologia, e estou cuidando agora, administrando o CEUBA, lá no Recôncavo Baiano. Maravilha. Boa sorte a todos. Obrigado, Coriolano, pela sua presença também. É um prazer tê-lo aqui. E eu peço às pessoas que estão chegando aqui, que não conhecem meu canal, hoje é a minha primeira live aqui no canal OVNIs e Abduzidos, que eu venho desenvolvendo aqui os assuntos relacionados com a ufologia, que é uma das minhas paixões, e ter a presença de Ana Santos aqui abrindo esses trabalhos, para mim, realmente é uma satisfação, uma honra muito grande, uma alegria, principalmente. E hoje eu vim aqui, eu até falei aqui antes de nós começarmos, que eu vim aqui para representar a ufologia baiana, né, que vamos falar aqui de um baiano que teve um contato bastante relevante dentro da ufologia brasileira, né? Então eu vim com a representação baiana aqui, a camisa do Esporte Clube Bahia, que eu não sei se é o clube do Paulo, eu não sei se ele é torcedor do Vitória, mas os amigos do Vitória também são bem-vindos, que fez um grande feito ontem, né? Na Copa do Brasil, enfim. Então, a gente está aqui para falar exatamente sobre o Paulo, né? Paulo Fernandes, que foi um dos contatados, e eu, na época que participei do SES, para mim foi uma formação muito forte na minha vida, né? Marcante, que até hoje eu sigo todos os ensinamentos que foram passados naquela ocasião, né? Naquelas reuniões que nós fazíamos ali na Praia da Paciência, no Rio Vermelho, e eu tenho assim essa memória emocional e que me serve como um alicerce para os meus princípios éticos da minha vida, né? Que foi passado pelo Astacheran, que foi o contato, o ser que entrou em contato com Paulo Fernandes nos anos 70, né? Aliás, em 69 começaram as comunicações, né? Mas os anos 70 se intensificaram cada vez mais e deixou um legado para toda
a todos nós, né, que aprendemos tanto, né, e hoje essa live aqui é exatamente para passar um pouco disso para as novas gerações. As pessoas que não conhecem a Sacheran, não sabem nada sobre as suas mensagens, que servem, assim, na minha opinião, servem assim, casa como uma luva nos dias de hoje, né? Tão, assim, que estamos passando por uma crise ética em enfim, em todos os âmbitos. Então, eu gostaria que Ana pudesse transcorrer aí, começando aí a contar exatamente como foi o primeiro contato de Paulo e como se seguiu isso durante a sua vida. Inicialmente, né, Edinho, é muito importante a gente falar alguma coisa de Paulo Fernandes, porque Paulo Fernandes ele é natural de Vitória da Conquista. Paulo Fernandes, nasceu no dia 18 de janeiro de 1948, e ele teve a sua passagem física, né, para outras dimensões em 1981, no dia 16 de março. Então, falar de Paulo Fernandes, para nós, é uma alegria muito grande. Porque, em primeiro lugar, eu quero dizer que Paulo era um jovem comum, como qualquer um outro jovem daquela época. Gostava de vestir jeans e tudo, era todo moderno e todo avançado também, e tinha uma vida normal. É isso que eu quero chamar a atenção. Ele chegou a ser crôner de um conjunto, né? Ele cantava também, tinha uma voz belíssima, e foi muitas vezes, e a primeira vez que eu vi Paulo Fernandes foi num programa de televisão, onde ele chegou para cantar, e logo depois, passado um tempo, foi que eu vim realmente ter contato e me recordei daquela pessoa que eu vi na televisão cantando. Então, Paulo Normal, o que eu quero chamar a atenção é porque muitas vezes as pessoas dizem, é um escolhido, é isso, aquilo. Não, gente. Paulo Fernandes era uma pessoa normal. E ele teve a sua infância, teve a mãe dele, Dona Maria Consuelo Fernandes também, que foi a pessoa que deu todo o apoio a Paulo para construir esse trabalho do CEA. Então, Paulo Fernandes teve seus contatos e ele deixou esse contato escrito, e logo após a passagem dele, nós lançamos o livro, né? Que é o Jovem que se encontrava com extraterrestre, que é esse livro aqui, e onde ele narrou neste material que ele deixou o encontro dele. Então, no encontro de Paulo Fernandes, um barulho aqui, eu estou ouvindo um barulho, né? Que é interessante silenciar. Mas aí o barulho... Paulo Fernandes teve esse contato e ele começa a contar a história dele quando ele estava no local, num ponto de ônibus, né, perto de um restaurante. Foi ali naquele local onde era o Barravento, ali na Barra, naquele trecho. Foi lá que ele estava, num ponto de ônibus, aguardando chegar o transporte, porque ele estava preocupado com a mãe dele, que estava em casa e que não estava tão bem de saúde. Então, de repente, Paulo olha para o céu e vê como se fosse um meteoro. Acontece que ele começou a fazer o movimento, ele parou, e depois ele fez vários movimentos, e depois ele desaparece. Então, isso marcou Paulo Fernandes pela primeira vez. Ele foi para casa, pensando nesse assunto, e acontece que, após alguns dias, o amigo chama ele para ir para um show. E ele disse, sei que você não gosta muito de show, mas vamos até lá. E Paulo resolveu ir para esse show, e muito preocupado que ele estava, né? Então, ele já estava no ponto de ônibus, perto de onde ele morava, que ele residia naquela época em Amaralina. Então, foi nesse local que ele estava aguardando, que, de repente, ele com o amigo dele, o amigo faz o avistamento, quando ele vê aquela luz brilhante azul, apareceu um objeto voador do tamanho de um ginásio de esportes, aparece, e nessa hora foi que ele mostra a Paulo Fernandes o que estava acontecendo. Mas acontece que o amigo dele ficou com muito medo, com muito receio. E, de repente, aquela bola azul imensa, né, vai e entra no mar. Então, e daí ele foi para casa, houve uma falta de energia, inclusive, nessa noite. E ele chegando em casa, daqui a pouco a televisão estava dando a notícia de que
houve um problema de luz de repente e que faltou energia, mas depois retomou. O amigo Dona Consuelo, que no caso atendeu o amigo dele, deu alguma coisa para acalmar, porque ele ficou muito agitado, e pediu que não revelasse para ninguém o que ele tinha visto. Bom, então, tudo isso foram pontos, foram os sinais que marcaram a vida de Paulo Fernandes. Aí, um determinado dia, ele sai, encontra com alguém e chega para ele e diz assim: se você está interessado neste assunto, vá na minha residência. Aí dá um endereço a Paulo Fernandes. Ele narra isso no livro. Aí Paulo ele estava pensando justamente na questão de discos voadores. Ele disse: como é que ele soube que ele estava pensando nisso? Mesmo assim, aí ele conta para os amigos disseram: tinha todo mundo. E ele tinha dito que não tinha importância que ele levasse outras pessoas. Aí, nesse dia, aconteceu que muitos que iam com Paulo, eles não puderam ir, apresentaram problemas de saúde e tudo, e nisso Paulo teve que seguir sozinho para aquele endereço que lhe foi dado. Aí, então, Paulo Fernandes, quando chega lá, é uma mulher que abre a porta, e ele manda ele entrar, ele vê uma grande biblioteca cheia de livros, então ele vê um livro, que é o que ele pegou, foi a Índia Secreta, esse livro, né? E nessa hora ele estava com o livro na mão, e aí chega esse homem, ele disse: então, nós vamos conversar sobre esse tema. E aí passou muitas informações a Paulo. Paulo Fernandes, no livro, ele não narra, ele não dá o nome dessa pessoa com quem ele esteve. E daí eles começaram a ter um relacionamento de amizade, Dona Consuelo conheceu também, mas ele estava ali com um papel, né, que era uma preparação para Paulo, para um encontro. Até que um dia Paulo se dedicou a essa história, e aí, com vários amigos, ele aí vai e se dirige para locais onde ele se preparou, logicamente, né, ele teve uma preparação anterior, e com essa preparação ele criou condições, inclusive até alimentar, né? Naquela época estava em voga, era macrobiótica, e ele fez esse tipo de alimentação. E depois, um dia, ele se dirige para locais realmente mais afastados da cidade, né? Como, por exemplo, Estela Maris, toda naquela região, e Paulo, eles começam a ir para esses locais, fazer meditação e tudo mais. E quando chega numa noite, que essa noite foi palpitante, né, também, Paulo, ao chegar nesse local, aí ele ouve uma voz dizer para ele, isso aí é uma passagem interessante que leva a gente agora para uma reflexão ética que nós, seres terrestres, estamos precisando de realmente fazer. Mandou ele pegar um graveto e escrever no chão a palavra paz. Paulo, então, escreveu a palavra paz e não entendeu, né? Por que fez isso. Sentou com os amigos, começaram a conversar e eles ficaram questionando por que mandou que escrevesse a palavra paz. Aí ele ouve a voz dizer para ele que, no final, ele iria entender o que era. Aí já era mais ou menos 10 horas da noite, e, de repente, Paulo vê na frente dele um horário, 11 horas, que era 11 horas. Um outro amigo que estava no grupo, que também era um sensitivo, ele também visualizou aquele momento de 11 horas. Mas aí foi que ninguém entendeu mesmo o que era que ia acontecer nesse horário. Aí, quando chega nesse horário, de repente, ele ouve a voz dizer que ele olhasse para um ponto, eu acho que é leste para o norte, uma coisa dessa assim. Ele mandou que ele olhasse para um ponto do céu, mas tinha um astrônomo amador no grupo. E foi esse astrônomo amador que disse para onde é que realmente teria que olhar. Já era 10 para as 11. Então, quando vê dar 11 horas da noite, realmente, aí aparece um risco no céu, e eles veem, mais uma vez, ele tem um momento de contemplação com esses objetos voadores, né? Daí, Paulo, ele ainda não entendeu a história.
mas, de repente, ele tornou a dizer que eles iriam entender o porquê que escreveu a palavra paz. E aí, então, Paulo Fernandes, quando ele sai do local, eles mesmo lá nessa conversa, depois disso, tiveram logo a intuição. Agora eu entendi o porquê. Porque nós terrestres queremos a paz. Na hora que nós precisamos, fazemos os tratados de paz, assinamos, mas depois nós passamos por cima. Então, o passar por cima foi que chegou a hora deles saírem do local, entraram no carro, e no momento que eles passaram por cima daquela palavra paz, foi que eles vieram entender realmente qual era a mensagem reflexiva que até hoje a gente pode fazer, e a gente vê a grande realidade que é escrever, falar da paz, que falamos tanto, mas que a todo momento passamos por cima dessa palavra e que não respeitamos nem os tratados que nós assinamos. Então, foi isso que aconteceu, e aí a preparação, quando ele encontra o outro ser extraterrestre, Aurix, que ele vê sair da nave, e conversa com Aurix, faz perguntas, e depois ele encontra a Sacheran, chegou o dia de encontrar a Sacheran, foi em 1969, que ele teve esse grande encontro, e foi convidado e recebeu a instrução, a orientação de fundar o centro de estudo, não com esse nome, né? Fundar um local para a divulgação da vida em outros planetas e que procurasse realizar estudos que contribuíssem para a autorrealização do ser humano, mas que todo o trabalho fosse baseado em quê? Na filosofia, na ciência e na espiritualidade. Então, basicamente, foi isso, entendeu? E a todos o que aconteceu com Paulo Fernandes. Olha, Ana, até pegando um pouquinho aí do que você acabou de falar, eu tinha até formulado aqui um questionamento em relação a essa questão que você contou aí, que o pessoal passou por cima, né, daquele nome, que exatamente, simbolizando exatamente uma falta de cumprimento, né, de manter os respeitos. Então, eu queria fazer um paralelo a isso em relação até o que vem acontecendo nos nossos dias. Assim, em relação à questão... uma coisa que eu aprendi naquelas palestras memoráveis lá do SES, que uma das comunicações do próprio Astacheran, das mensagens, dizia o seguinte, que quando nós terrestres estivermos respeitando as nossas leis locais, de uma certa forma estaremos fazendo valer a lei cósmica, a lei universal. Eu queria que você fizesse esse paralelo do que você acabou de falar, e com isso, nesse entendimento desse contexto, da questão que você falou, né, que as pessoas não estão respeitando mais as nossas leis, o basicão, a coisa mais básica, que isso, de uma certa forma, atinge totalmente as leis cósmicas. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, por favor. Veja, Dinho, hoje, quando a gente fala isso, a gente também tem que dar uma salva na situação. Hoje a gente já encontra várias pessoas, graças a Deus, que abriram seus níveis de consciência, que expandiram e que estão trabalhando em busca dessa paz tão sonhada. Mas trabalhar na questão da paz, a gente não tem que só ficar pensando na paz, que é essa beleza, maravilha. A gente tem que ter ações que nos levem à paz. Então, quando a gente fala nessa palavra paz, que a base do céu é a paz sem fronteiras, é o amor sem fronteiras, então a gente busca isso através dos conhecimentos, dos ensinamentos que foram passados e dos objetivos da nossa casa. A gente precisa, sim, saber não ter fronteiras, em primeiro lugar, é o que eles pedem. A gente tem que acabar com todas as fronteiras. Então, inclusive, até a questão religiosa, eles citam, né? Porque, para eles, na dimensão que eles estão, não existe a questão da religião.
como o próprio Astacheran diz, que para ele a religião é uma só, é o bem. Então, que aqui na Terra tem várias escolas espirituais, não é isso? Então, nós temos que aprender a respeitar as diversas linhas de pensamento, porque todas estão nos conduzindo ao sagrado. Então, esse é um dos pontos que nos leva à questão da paz. Quando que você está falando aí, que você pediu para eu mostrar em ações concretas e mostrar também que, através do trabalho que a gente desenvolve, a gente vem procurando trabalhar essa paz. Um dos pontos que também foi considerado, um momento, eles falam para todos nós, e dá como indicação, e hoje o movimento está grande, é a questão da alimentação vegetariana, né? Que não há necessidade do homem se alimentar de animais, e que o planeta precisa parar realmente de acabar com a matança dos animais, porque a terra, a natureza, nos oferece tudo que nós precisamos. Então, eles falam, dizem que, enquanto em nossas campinas verdejantes tiver uma gota de sangue animal, o homem jamais será feliz. Então, tem que, quando a gente fala em ética, quando a gente fala em corretas relações, não é só as relações humanas que está aí também a desejar, não é isso? A gente fala também nessa correta relação com os animais, com os minerais, enfim, com tudo que está no nosso planeta que nos foi oferecido. A fauna, a flora, o animal, isso nós temos que pensar. Então, é importante a gente começar a pensar nessa questão da paz e ver que nós precisamos trabalhar melhor na construção da paz. Então, aí, quando se vai falar em paz, a gente vai falar de inúmeras questões que nos levam a esse entendimento e que o homem hoje ele precisa ser mais ético, saber se relacionar um com o outro. Porque, como ele diz, se vocês não confiam um no outro, como é que vai confiar em nós com eles? Entendeu? Então, Sim. Isso é muito importante a gente trazer. Exato, eu até fazer assim só um comentário, que isso que foi passado de uma certa forma, a gente tem como se chama, uma responsabilidade muito grande de cumprir esse respeito, né, o mútuo das relações humanas, que estão, de uma certa forma, intrinsecamente ligadas a nossas leis, eu digo, legislativas, né, do judiciário. Então, eu acho que o ser humano, quando eu penso dentro desse entendimento que o Astacheran, com as suas mensagens, passou para Paulo, que exatamente a gente precisa ter muito cuidado, né, nessas questões mesmo da nossa vida, do cotidiano, né, das leis que regem o dia a dia da gente, para a gente não passar por cima achando que estamos fazendo, enfim, fazendo, como se diz, justiça com as próprias mãos, né? Eu vou deixar agora... Fica à vontade, se quiser fazer algum comentário em cima. Não, realmente o que você está falando, Dinho, é correto. Não é por esse caminho que a gente vai construir a paz. E a gente Sim. tem que ter a busca da espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião. Não. Nós Sim. somos constituídos de matéria e espírito. Todo mundo é. Se eu não tivesse espírito, eu não estava falando aqui. Nem você estava falando. A verdade é essa, né? Então, Sim. a gente tem que começar a compreender sobre isso e trazer essa temática dentro de uma espiritualidade. Agora, a gente se pergunta, quantas vezes a gente vê determinados teólogos trazerem informação de pessoas que a gente sabe que não é correta, onde implanta o preconceito, onde implanta essas questões religiosas que estão acontecendo, de tanta briga em torno da religião, isso não há necessidade. Quando a gente vê uma ciência que alguns, né, da ciência que se dedica a armamentos bélicos, a tudo isso, você pense bem, seria tão bom até que eles não tivessem existido, porque não vai fazer falta para a gente, pessoas desse ponto. Mas que estão aí,
caminhando, indo nesse caminho na contramão, né, do bem, na contramão do bem comum, que é essa a nossa grande chance, a nossa grande oportunidade de estarmos aqui no planeta, é a gente servir ao bem comum, não é servir a si próprio. O egoísmo, ele não pode permanecer. Então, a gente tem que trabalhar pensando no bem comum de todos. Isso é que importa. A ciência, ela é fantástica. A gente sabe disso. Ninguém pode deixar de viver sem a ciência. Porque se uma religião não tiver ciência, a gente vai criar um bando de fanáticos. Não é isso? E se a gente tiver uma ciência que não olha, que não caminha com a espiritualidade, ela não vai servir para a espiritualidade. Então, a ciência e a espiritualidade, ela não tem que estar dissociada, ela tem que procurar uma complementar a outra para que a gente tenha condição de poder servir melhor ao bem comum. Então, é isso que a gente tem que pensar. Porque a espiritualidade exige o quê? Ela exige o coração. E o coração é quê? O coração é uma totalidade. Então, essa totalidade dá a visão divina do homem, dá a visão divina do homem, do animal, de tudo que a gente vê, a gente vai perceber a sacralidade que existe em todos os seres. E é assim que nós vamos nos tornar um cidadão cósmico também, para que a Terra volte a participar e fazer parte da aliança dos planetas evoluídos, que hoje ela está dissociada dessa aliança, mas, graças a Deus, nós estamos retornando para esse momento muito especial no avanço do nosso planeta, essa bela escola que nós temos, com tanta beleza, com tanta diversidade, que realmente foi um plano divino fantástico, a criação desse planeta, para que hoje nós estivéssemos aqui. Com certeza. Eu quero também deixar claro essa ilustração que estamos mostrando aqui, que é uma ilustração do Astacheran, que está no livro de Paulo Fernandes, né? O jovem que se comunicava com extraterrestres, não é isso? Que se encontrava com extraterrestres. Que se encontrava, desculpe, que se encontrava com extraterrestres, exatamente. E quero também deixar o convite para que as pessoas que não conheciam o meu canal possam fazer a sua inscrição, clicar aí no sininho, para que a gente possa continuar em breve com novas aventuras que eu falo, né? Que isso aqui, na verdade, esse nosso estudo é uma verdadeira aventura, né? De uma certa forma, aventura para nós crescermos como ser humano. Eu vou deixar agora a palavra aí com o meu amigo Coriolano aí, para que ele possa também transcorrer aí em algum questionamento para você, Ana. Pois não. Vamos aqui a discussão. O Paulo Fernandes, ele foi um escritor. Quantos livros ele escreveu, deixou de legado para os interessados em ufologia? O legado que Paulo Fernandes deixou foi fantástico. O primeiro que ele deixou gerou o livro Jovem que se encontrava com extraterrestres. Depois nós tivemos outro livro de Paulo, que através das cartas que ele recebia, das comunicações que nós ouvíamos na casa, dos contatos que ele teve, que muitas informações chegaram para nós, desses viajantes do infinito, não é, para não chamar extraterrestre, eles não gostam de ser chamados de extraterrestre. A gente até botou no livro, que é uma forma comum de todo mundo conhecer, mas ele diz que eles não são extraterrestres, ninguém é extra de coisa alguma. Todos nós somos irmãos cósmicos, é isso que eles falam para a gente. Daí, de uma coletânea de mensagens, a gente gerou esse livro, Mensagens Cósmicas. Hoje, esse livro está esgotado. Esse livro está esgotado, foi um livro que, inclusive, foi divulgado, foi trabalhado até pela editora, a revista UFO, né? Vendeu também esses livros e esgotou essa edição do livro Mensagens Cósmicas. Agora nós vamos sair com o livro Jovem que se encontrava com extraterrestre no dia 2 de julho, vamos ter o nosso evento, nós vamos também ter o e-book desse livro, né? Porque tem que ir se modernizando, né? Tem que entrar nesse mundo. Nós tivemos um fascículo que fala sobre
a parte ambiental, que eles, através das suas comunicações, falavam muito dessa parte. Então, é um livro aqui que tem uma coletânea de mensagens que fala do nosso planeta, dos cuidados que a gente deve ter, cujo nome é Toda a Vida é Sagrada. Eu me recordo que esse livro, aos 15 anos do SES, quando fez 15 anos, saiu essa obra publicada. E foi até na Faculdade de Biologia que nos acolheu, o pessoal de lá, a coordenadora, a professora Letícia Scardino, acolheu, e lá nós tivemos uma atividade e fizemos o lançamento desse livro. E nós realizamos o primeiro encontro dessa parte. Mostra aí novamente, Ana, porque mostra aí novamente, acho que assim, o livro que você... Eu estava mostrando o livro de Paulo, a capa do... Sim. Esse aqui... o que você falou. Isso. Mensagem cósmica. Aqui tem uma coletânea de mensagens da época de Paulo Fernandes. Uhum. Aqui foi nesse que nós realizamos o primeiro encontro de Ecologia à Luz do Cosmos. Foi um encontro lindo que nós tivemos, levando essa informação. Nós fizemos também o primeiro encontro de educadores à Luz do Cosmos, que é que eles falavam sobre a parte de educação. E daí que foi andando esse tempo todo, o legado que Paulo deixou, e que aí se transformou num projeto educacional, que nós estamos trabalhando com ele, que é a Unicósmica, a Universidade Livre de Educação Cósmica. Ótimo. Bom, eu queria que você também falasse a respeito das comunicações que aconteceram com Paulo. Houve também uma intermediação de alguns outros seres, como Auryx e Setu-Xená. Enfim, e eu tenho um caso assim, muito curioso, que isso me marcou bastante, essa história, de um acampamento que foi feito em Feira de Santana, com a presença dos membros do SES, e que houve praticamente uma materialização, não sei se foi de forma como um holograma, de um ser que apareceu nesse acampamento. Eu queria saber se esse fenômeno aconteceu ainda quando Paulo estava em vida ou já após o seu falecimento, que foi em 1981. Esse encontro em Feira de Santana, né, foi feito... Paulo teve o primeiro grupo de estudos em Feira de Santana. E Paulo realizava também reuniões. Mas, quando eu cheguei no SES, eu já encontrei já essa informação dessa reunião que teve lá em Feira de Santana e que houve uma bela aparição. Então, a gente chama a atenção do seguinte, que na época, quando ele começou o trabalho, muitas coisas aconteciam a nível de aparições. Eu acho que era uma forma de fazer com que as pessoas acreditassem mesmo naquilo que estava sendo falado, senão não vai acreditar. Não é isso? Certo. Então, houve esse período de muitos fenômenos na casa, de aparições, e que realmente houve essas aparições. Dona Consuelo conta para todos nós como era de chegar aquela luminosidade que iluminava de tal forma que você talvez via tudo que estava ali, da luminosidade que transmitia. E que houve também a aparição desses seres também, nessas naves. Não houve, assim, uma aproximação das pessoas com o ser, mas as pessoas tiveram a oportunidade de presenciar aquele fato tão importante na vida de qualquer ser humano, né? Sim. Porque isso que você acabou de falar, Ana, eu me lembro exatamente de uma experiência que eu tive, exatamente um contato que eu tive o prazer de conhecer a Dona Consuelo, mãe de Paulo Fernandes, e ela contou isso para mim, e na ocasião estava presente um radialista, que era da Rádio Educadora, se não me engano, eu não lembro o nome dele, mas uma pessoa que ele era amigo de Paulo, e ele contou, ele disse, olha, você lembra o nome dele? Eu não lembro. Não, eu não estou lembrando o nome dele, não. Pois eu me recordo que eu sentei... Essa pessoa, e que narrou para nós sobre as coisas que
aconteceram naquele local. E nós temos também uma pessoa que também, que eu prefiro não dar nomes, porque eu não estou aqui autorizada a dar nome de ninguém, né? Isso é uma questão ética que a gente tem que observar. Mas que ela também, ela participou dessas aparições e ela viu esses seres. Então, a narrativa dela é impressionante. Mas eu não estou autorizada. Essas pessoas estão vivas, entendeu? Nós documentamos, mas a gente não torna público porque nós não temos a autorização de fazer isso. Claro. Na pesquisa ufológica, uma das coisas que tem que haver é o respeito, né? É a ética que tem que estar no trabalho. Eu encontrei, foi uma ocasião assim que eu visitei o SESC quando ele mudou ali a sede para Brotas, né? Sim. Então, numa conversa informal, né, a gente conversou e ele contou assim os fenômenos, que os fenômenos eram fantásticos. Ele dizia que o Paulo recebia a comunicação e o grupo de jovens, os amigos, né, dizia: olha, gente, hoje vai aparecer lá perto da Lagoa do Abaeté, naquela região. Aí todos saíam de carro, inclusive aí a dona Consuelo até contou, dizia: nós saímos de carro, todos, e quando chegou lá, no local onde o Paulo indicou que ia aparecer o objeto, ele disse: olha, vai aparecer um ali e outro aqui, 2. E, de fato, apareceram. E disse que aí, quando um objeto ficou à distância e o outro se aproximou. Isso é um relato da dona Consuelo e do rapaz, do radialista que estava. Ele disse: eu estava lá nesse dia, ele contou, ele disse. Aí ele falou. E aí disse que quando uma das naves se aproximou do grupo, aí disse que todo mundo se borrou. É uma coisa. Foi assim. Se dizem preparadas, mas quando chega nessa hora de contato com aquele desconhecido, né, vem isso, que é uma questão psicológica de cada um, né? Então, é isso normal. Que, inclusive, no nosso seminário, a gente vai ter Gilda Moura, né, falando sobre essas temáticas que acontecem com as pessoas, sobre os contatos, né? Agora, quando eu entrei no SES, eu cheguei no SES em 1974, ainda tive a oportunidade de vislumbrar objetos no céu, entendeu? Tivemos avistamentos muito bonitos naquela época. Agora, depois, com a passagem de Paulo Fernandes, né, hoje, é muito bom a gente ver, né, uma nave espacial, mas a gente está se dedicando a quê? A divulgar o legado que Paulo Fernandes deixou. Isso é que é importante agora para a gente. E reunir as mensagens que foram trabalhadas, que nós estamos estudando, pesquisando, e daí se constituir. O legado é um legado que formou esse trabalho da Unicósmica, a Universidade Livre de Educação Cósmica, que esse trabalho procura o quê? Conectar o homem ao cosmos e à natureza, porque nós nos dissociamos da natureza, e a gente está vendo o resultado aí do que está acontecendo, né? As questões ambientais, e sempre eles falaram para nós, e hoje nós estamos vendo realmente o que está acontecendo no planeta. Isso já havia sido falado, a espiritualidade também, em vários lugares falaram sobre isso, mas não se dá muita importância a essas coisas. E hoje nós estamos vendo concretamente acontecendo. Então, daí é que vem essa preocupação nossa, tem um barulho, né? Essa preocupação nossa de fazer com que as pessoas se conectem de novo com a natureza e com o cosmos. Nós estamos aí com o nosso trabalho, temos o planetário virtual, que nós temos uma pessoa da astronomia de boa formação, que está nos trazendo essas informações e nos ensinando a olhar para o cosmos, né? E ver a beleza que ele é, para que a gente traduza essa linguagem do cosmos para a nossa vivência. Isso é que é importante saber, que nós, tudo que está lá nas estrelas, está em nós também. Tá bom. Eu tenho aqui algumas... Eu vou fazer aqui, só dar uma passada aqui das pessoas que estão aqui assistindo a live, né? O Marley Corrêa, que é uma das pessoas que sempre frequentou
o César, a Conceição, Sueli Regina, e tem aqui a Carol Bahia também, e a Fabiana Valina também, ela tem até um questionamento interessante que eu vou passar para você, Ana, antes de você até transcorrer em relação à conferência do dia 29 de junho, que vai ser muito importante, sim, né? Sim, vamos então, conversar sobre isso. Exatamente. Então, a partir do dia 29, agora eu vou deixar, tem um questionamento aqui que eu acho que vai dar para você entrar, inclusive, falando um pouquinho. A Ana, ela pergunta assim, qual foi o momento que você mais se emocionou nas suas vivências, na sua convivência com Paulo, ligada ao contato? Tá. Já é para contar agora? E depois... Se você quiser. Exato. Exatamente. Eu entrei no SESI em 1974, foi quando eu conheci Paulo Fernandes. Aliás, como eu já falei, eu tinha visto ele primeiramente quando ele era cantor, ele cantando num programa que era o nome Poder Jovem, né? Um programa que tinha na TV Itapuã, se não me falha a memória, que eu vi Paulo Fernandes. Depois eu tive a oportunidade de encontrá-lo. Realmente, encontrar Paulo Fernandes, para mim, foi algo muito especial na minha vida. Primeiro, pela forma dele, jovial, um homem alegre, feliz, embora fosse portador de uma doença congênita, né, de cardiopatia congênita, mas que, como ele dizia, não tinha um momento na vida dele que ele não sentisse dores, mas que ele não trazia isso para a gente. Ele trazia, sim, esse momento de alegria. E eu comecei a participar do grupo, lá do trabalho do SEAS, e um dos momentos que, para mim, foi importante foi quando eu vi e tive a oportunidade de ouvir as comunicações através de Paulo Fernandes. Então, eu ouvi Astacheran, Seton Chiná, Altes, vários seres que vinham, que faziam parte desse trabalho e que chegavam através de Paulo, inicialmente usava psicofonia, né, que é pela voz. Ele ficava inconsciente nesse horário, nesse momento. Teve momentos de psicografia, telepatia também. Hoje não, as comunicações são a nível de telepatia, porque eles mudaram a forma de comunicação. Conforme eles explicaram, é uma comunicação que usa mais a lei da economia, que a outra lei, que a outra forma é uma forma mais desgastante para o trabalho. Então, para mim, ouvir esses seres, para mim, foi fundamental na minha vida. E quando a gente participa de um trabalho desse, né, e a gente começa a compreender o lado da vida, onde a gente começa a se trabalhar, a expandir a nossa consciência, a gente vê que esse mundo não é só a gente aqui, esse mundinho que a gente quer construir consigo próprio, não é isso, né? Existe muito mais, que não tem fronteiras no cosmos, que não tem fronteiras em canto nenhum, que a gente tem que acabar com os preconceitos, e para mim, uma riqueza maior é eu ter a certeza, e quando a gente olha lá para o céu, aquelas estrelas, aquilo, a gente saber que tem outras inteligências também habitando e que tem uma convivência conosco, que são nossos vizinhos cósmicos, que a gente pode dizer. Então, muito foi bom. Isso para mim, a grande riqueza da minha vida. Que ótimo. Então eu gostaria... Uma das coisas que eu quero dizer que a questão da formação. Eu sou pedagoga, entendeu? Sim. E eu me questionava muito também por que eu era pedagoga e estava num trabalho desse, né? Totalmente diferente da formação que eu tive. Não tinha a formação minha na área de ciências humanas, não é ciência que todo mundo diz que é cientista, que não é bem assim que eu falo, não. Então, você veja bem, aí eu me perguntava, mas por que eu estou nesse trabalho? Aí depois foi que eu entendi, né? Quando nasce a educação cósmica, nasce a unicósmica, é um trabalho que realmente tem a ver com alguém que faz pedagogia, né? E que vai direcionar esse novo ensino, esse conhecimento. O importante de tudo isso é a gente saber que é uma universidade livre, que eu não estou presa a normas nenhuma da educação, onde eu posso trazer o conhecimento que a gente acredita para todos, lógico, respeitando as leis vigentes do país, mas que a gente tem essa abertura de fazer as nossas abordagens.
Entendi. Que bom, que maravilhoso. Então, você tem alguma pergunta, Coriolano, que você queira Quero falar fazer aí? sobre a nossa conferência de Sim, exobiologia. claro. Eu tenho uma. Ô, Ana, o livro do Paulo Fernandes, O Jovem que se encontrava com o extraterrestre, ele tem uns termos que ele usa habitualmente, ou no início ou no fim das correspondências que ele passa, né? Eu queria que você comentasse qual o sentido desse Pax e Jai, juntos e separados no início e no final. Pax, você vê ele no livro Jovem que se encontrar com o extraterrestre, quando você chega aqui e fala Pax, aí Paulo diz, paz, ele diz, ainda bem que você entendeu assim. Aí ele já diz que é a palavra paz, né? E a palavra Jai significa glória. Glória. Simplesmente, É em sânscrito, inclusive. Exatamente, realmente a glória para a gente é algo muito especial, né? Inclusive, essa palavra Jai, ela tem muitos mantras. Tem muitos mantras Govinda Jaya, eles falam isso, que tem a ver, está em sânscrito. Então, Ana, eu queria que você... Outra pergunta também que eu queria saber, olha só, depois que o Paulo Fernandes ele desencarnou, Ana, tem alguma pessoa que continua mantendo as transmissões, os contatos, as canalizações do Asta Charan e do Comando Asta? Olha, uma das coisas que eu quero abordar também sobre essa Charan, logicamente que depois que Paulo foi embora não, que ninguém vai embora, e ele passou para outra dimensão, nós levamos 3 anos, basicamente, sem receber comunicações na nossa casa. Mas a gente persistiu no trabalho porque a gente acreditava, a gente tinha certeza. E como tinha muitas comunicações, muitas cartas, nós passamos o quê? A estudar esse material. Depois de 3 anos, foi que começaram as novas comunicações. Então, nós temos duas pessoas na nossa casa que recebem a comunicação desses seres, entendeu? Mas se você me perguntar o nome da pessoa, eu não vou lhe responder. Sabe por que eu não vou responder? Porque a gente não trabalha na nossa casa com essa questão de endeusamento de pessoas que recebem comunicações. As pessoas têm o hábito de se circular essas pessoas, e aí a gente perde até a liberdade até de viver, né? Porque entra no fenômeno e não é por aí. Então, essa é uma capacidade que todo mundo pode desenvolver. Basta que a gente procure se formar, basta que a gente comece a aprender a ouvir seu coração, a saber ter outras práticas de vida, a refinar os seus corpos, que chega até lá que esses canais se abrem para a pessoa, né? Que a telepatia é uma linguagem universal. Então, as comunicações estão chegando através da telepatia. E telepatia, ela tem que ser explicada de forma científica, coisa que eu não posso explicar dentro da ciência, porque eu não sou cientista. Mas que a gente sabe que é a linguagem universal do futuro do ser humano. As pessoas que têm muita afinidade se comunicam telepaticamente. Hoje eu estava pensando em você aqui, agora eu também. Eu pensei, a gente faz isso sem nem se dar conta de estar no insight até para isso no futuro, lá adiante. Entendeu? Ótimo. Não sei se satisfez a resposta, ficou satisfeito. Eu quero aqui dar também um abraço, deixar um abraço aqui para os amigos aqui que estão aqui presentes aqui na nossa live. O João Luiz, meu amigo de tanto tempo que eu conheci lá, inclusive lá no SES, né? Lá da Maralina, o João. A Denise Noronha também, que eu acho que é uma dos membros mais antigos do SES. Um abraço para você, Denise. Uma boa noite. Paulo Santos também, que é o seu irmão, né? Que é uma pessoa também assim maravilhosa. Tive o prazer de encontrá-la em São Paulo, cantamos numa festa maravilhosa, eu toquei lá para vocês. E Paulo também é uma pessoa que está dentro desse trabalho juntamente com você. Sim, né? Com a Unicósmica, com tudo. Exatamente. Então, quero que você agora fale um pouco.
Plantaram a primeira filial do SES em São Paulo, tudo isso Sim. é algo importante que nos dá um orgulho sadio, o que o trabalho Com que acontece lá. Exatamente, o reconhecimento, né? Uma expansão do trabalho feito em Salvador. E Exatamente. agora, né? Paulo teve a oportunidade de conhecer Paulo Fernandes também. Que maravilha. Conhecer Paulo Fernandes. Então, a gente conhecer Paulo Fernandes, porque a gente fica realmente feliz, e era uma figura que a gente não esquece jamais. Com certeza, com certeza. Bom, amigos, eu peço mais uma vez, assim, para quem não fez ainda a inscrição, que se inscreva aqui no nosso canal, né? Para a gente continuar sempre juntos aqui nesse trabalho. E eu gostaria agora de pedir para que a Ana fale um pouco dessa conferência que vai acontecer agora no dia 29 até o dia 3. Uma conferência, é como se fosse um congresso, que eu tive o prazer de participar de tantos congressos, de cantar, né, e também em vários congressos. Exatamente, você fazia os nossos momentos. Eu cantava, eu participava como ouvinte, né, como estudante, e no final tinha o prazer de pegar o meu violão e cantar algumas canções. Tem até um momento marcante que eu me lembro de um, acho que é o Rafael Cury, que infelizmente nos deixou agora. Eu agradeço muito, né, a figura de Rafael Cury, agradeço também a figura de Ademar Jevaé, que abriu as portas dos congressos nacionais que aconteciam para a nossa casa. Com certeza. É uma gratidão que a gente tem, e a gente tem assim, uma amizade especial, tanto quanto o Rafael, que já nos deixou. Nos deixou esse ano. Com o nosso amigo Jevaé também, que dá apoio a todo o trabalho que nós realizamos. Continua. A gente tem que agradecer e reconhecer a figura desses ufólogos que procuraram manter vivo o conhecimento, né? Que quiseram retirar da humanidade, eles tiveram a coragem de manter esse conhecimento vivo. Então, a gente tem que ter um reconhecimento muito grande. Com certeza. E eu não sei se você lembra, Dinho, quando completou os 50 anos da idade contemporânea, que foi em 1997, nós fizemos, né, uma homenagem a todos os ufólogos. Foi um trabalho muito especial aquele congresso. Homenagem também. Foi feito, acho que foi no Meridian, se não me engano, ou foi na Casa do Comércio? Foi no Meridian. Meridian, em todos os nossos congressos, nós saímos, né, com a união da ciência e da espiritualidade. Essa foi a marca maior do nosso trabalho, trazendo os dois lados, a ciência e a espiritualidade dentro desse trabalho, porque com esses dois pilares é que a gente vai entender o conhecimento, né? Juntando a filosofia, a ciência e a espiritualidade. Eu tive essa lembrança agora, porque eu me lembro que o Rafael, na época, ele disse, eu ia cantar, né? Aí ele disse, Dinho, ele perguntou, você canta aquela música Planeta Sonho, do 14 Bis, que é O Planeta Sonho será a Terra, uma música muito popular, do 14 Bis. Ele me pediu para cantar essa música, eu cantei na ocasião lá na Casa do Comércio. Foi assim, uma lembrança marcante, né? Que eu tive assim, o prazer de cantar nesses congressos. E aí, quando você faz essa conferência, que vai acontecer agora no dia 29 ao dia 2, com esses ufólogos, tanto o Jevaé, como o Marco Antônio Petit, a Gilda Moura, e a participação também do cantor e compositor Jorge Vecilo, né? Aí eu me lembro exatamente dessa época, né, que nós participávamos como artista, e eu ficava... Você vê, Jadinho, de quando a gente vem trazendo a arte no nosso trabalho. Com certeza. A gente sabe a importância da arte. E como diz Nicholas Heurist, né, a arte unirá toda a humanidade, porque ninguém é dono da arte. Isso é que é importante. E a gente sempre trouxe nos nossos eventos aqueles momentos artísticos. Que eram bem interessantes. Trazendo a arte através da música, né? Paulo era um artista, né? Paulo era um artista também, né? Exatamente. Então, nós vamos estar com esse evento acontecendo a partir do dia 29 de junho e que vai terminar no dia 3 de julho. Mas 29 de junho vai ser nessas datas, às 19 horas, que nós vamos começar o nosso evento. Tem noite que vai ser às 18 horas, mas já não temos a programação detalhada.
né? E a primeira Sim. noite, que é a noite de abertura, eu vou estar falando sobre se estamos preparados para o contato, a vida fora da Terra, estamos preparados para o contato, que é o tema do nosso trabalho, e Ademar Jepaé, que ninguém pode perder, gente, por favor, que é uma das referências na ufologia, tanto no Brasil quanto no mundo internacional. Ele vai estar falando sobre as recentes revelações do Pentágono sobre UFOs. Todo mundo está sabendo, né, que existe um prazo agora, no mês de junho, né, de sair revelações. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer realmente. Ah, que maravilha! Vamos ter Tiago Tiquete vai estar falando sobre tipologia dos extraterrestres, ele vai estar falando sobre isso. Vamos ter a parte de astrologia com Francisco Pacheco, ele mostrando a contribuição da astrologia no desenvolvimento de uma consciência cósmica. Vamos ter a presença de Paulo Sobreira, o nosso astrônomo, né? Ele falando sobre astronomia, ufologia e espiritualidade. Uma união possível. Olha que maravilha de tema. Que maravilha. E vamos ter Geraldo Lemos também, aquele espírita que divulga a obra de Chico Xavier, que falou sobre o PhD. Ele vai trazer um tema que é uma humanidade em crise e o contato extraplanetário, a visão do espiritismo. E o trabalho dele é um trabalho muito bom e sério. Marcos Vinícius vai estar falando sobre o encontro de Paulo Fernandes. Vamos ter o lançamento do e-book na nossa programação. Vamos ter também a exopolítica e a ética cósmica, que vai ser com Antônio Tasca. Vamos ter o Marcos Petit falando sobre Marte, o momento atual e a perspectiva da oficialização da descoberta da vida extraterrestre. Olha quanto tema importante, né? Gilda Moura falando sobre o contato físico, considerações psicológicas da experiência do contato físico, e ela tem formação para isso, né? Então, e vamos ter o extrafísico, o que vai estar com a gente, o Wagner Borges também, Vecílio, né? Estaremos também trabalhando nesse dia. Já está aí no ar, passando já o tema das nossas palestras e dos palestrantes que vão estar presentes. Então, gente, temos aí um time muito bom que vai estar presente, são 14 nomes, então, o nosso seminário promete momentos maravilhosos para esse nosso trabalho. E, no caso, terá uma ficha de inscrição? Ficha de inscrição, tudo aí. Inclusive, eu encaminhei tudo junto para você. E qualquer coisa que haja necessidade, contata conosco, com a nossa assessoria de comunicação, que está aí a postos, Cássia Cândara, né, que trabalha conosco, que faz parte do trabalho especial, né? E tudo que for necessário, já estamos com todo o material pronto. Se inscrevam, participem. A gente está trabalhando também a questão da contribuição solidária, e essa contribuição solidária nós vamos reverter para o momento que estamos vivendo no nosso planeta, na nossa escola, no nosso Brasil, na nossa Bahia, Salvador, em cestas básicas, para trabalhar também na erradicação da fome. Que maravilha! Eu acho essa sua iniciativa maravilhosa, é uma coisa única, assim, principalmente nesse momento agora de pandemia, que ainda estamos em casa, né? Então as pessoas vão poder ter o acesso diretamente aqui de forma remota. Então, assim, vai ser sensacional. Eu vou me sentir voltando a esses velhos tempos de congresso daquela época, né? Que eram maravilhosos, que é uma forma de você expandir esse conhecimento, né, para todos. E eu acho que vai ser sensacional. Eu, com certeza, eu quero voltar realmente assistindo todos esses palestrantes maravilhosos. O Jorge Vecílio, que é um artista também que eu admiro bastante como artista, e também eu sei do lado ufológico dele, que ele tem um conhecimento bastante assim elevado em relação a essas questões. Ana, eu quero deixar se o Coriolano tiver mais alguma questionamento, que estamos já chegando aqui no nosso final aqui. Eu vou fazer só uma aqui que foi pedida aqui
no chat. Ana, o Astaxerã, ele passa bastante mensagens de paz, sendo que ele deixou escrito há 50 anos atrás e um tema que está sendo muito discutido na atualidade, é o retorno de Atlântida e Lemúria. Está nesse livro que você falou aqui, o primeiro dele. O que é que você fala hoje? Bastante médios estão canalizando essa mesma informação que ele passou há 50 anos atrás. Lemúria e Atlântida. O que é que você fala sobre isso? Ele fala desse movimento, né, que vai haver realmente de mudança planetária, e as transformações que estão acontecendo, ela está acontecendo em vários níveis, não só a nível físico, como também a nível espiritual, com toda a humanidade terrestre. E fala sobre a questão dessa imersão que vai haver da Lemúria e da Atlântida. Então, é isso que se fala, né? Agora, eu quero chamar a atenção que isso não tem data marcada, nada marcado, gente. A gente tem que começar a compreender isso. A Astaxerã, ele sempre informou para a gente que eles não trabalham com datas, tudo depende do despertar consciencial da humanidade. Se a humanidade avança, os planos vão se modificando. Então, é isso que a gente tem que começar a compreender, o quanto é importante a gente se autotransformar e a gente trabalhar para que outras pessoas também se transformem, para que a gente tenha um processo de transformação de outra forma no planeta. Infelizmente, nós estamos vendo aí o que está acontecendo com o planeta Terra, né? Mas que tudo isso faz parte dessa transformação. E também de uma grande temática, né? A lei do livre-arbítrio é para ser bem usada. Quando é mal usada, o resultado não é fácil. O distrato com a natureza, tudo que aconteceu, nós estamos vendo hoje aí a resposta que a natureza está dando. Então, a gente tem que mudar a nossa consciência, a gente tem que se conectar com a natureza, começar a realmente trabalhar na regeneração, fazer esse trabalho para que realmente, se a gente desmanchou, a gente vai ter que reconstruir. Entendeu? Isso é importante a gente compreender na nossa vida e que já é hora da gente operar essas mudanças, né? Agora, eles uma das coisas que eles não se prendem muito, né? Por exemplo, lá no nosso centro de estudos, ele pode passar informação, mas ele diz que não gosta que se divulgue muito essas coisas, que vai acontecer isso, aquilo. Eu já vi cada informação incrível, porque eles disseram, nós não estamos aqui para trazer esse sentimento de pânico para as pessoas, nós estamos aqui para trabalhar o outro lado, e que a gente não se prenda muito a tudo isso que está acontecendo no planeta, porque é um processo de finalização. Quando exterioriza no plano físico, é para entrar no processo de finalização. E o que a gente tem que perceber e olhar são as grandes transformações que já estão acontecendo no mundo e que, infelizmente, a mídia não divulga. Ana, maravilhoso. Foi uma aula sensacional, você como professora, pedagoga. Realmente eu fico muito feliz de poder receber você aqui, juntamente com o Coriolano aqui, que foi um auxílio sensacional também para a gente poder desenvolver esse assunto tão fascinante. Aí, o que acontece? Agora, nesse momento, me ocorreu aqui, não estava programado isso, né? Assim, eu digo, pô, eu fiz um lançamento de um disco aí no SEAS, num trabalho coletivo que eu fiz com o Jerônimo Barbosa e o Fábio Loretti, que é um trabalho chamado Chapada, e um grupo se chamava Pajé Cósmico. Eu fiz o lançamento desse... Eu fiz o lançamento desse álbum lá no SES, lá em Brotas, né? Então, me ocorreu... então, assim... Aí eu vi aqui as pessoas que estavam presentes, inclusive a Cássia Candra, né? Mando um beijo para ela aqui, ela está aqui presente, o pessoal da Unicósmica, meu amigo João, enfim, né? Me ocorreu isso agora, aí me deu vontade de cantar uma música, que eu estou com o violão aqui do lado, vou cantar rapidinho, para eu lembrar, porque, como você mesma falou, né? Que sempre os seus congressos, os seus ensinamentos, sempre teve a arte junto. Aí me ocorreu agora, eu vou pegar aqui o violão, vou cantar
um trechinho para vocês aqui. Um dos objetivos, viu, Dinho, da Unicósmica também é esse, enfatizar a arte na educação. A gente não pode tirar. A arte tem que estar presente. Pois é, eu não tinha programado, mas me ocorreu agora. Eu vou pegar rapidinho aqui o violão e já vamos... Vamos até escutar desse momento com Dinho. E essa música, inclusive, essa música aqui é uma música que, na verdade, eu fiz exatamente para... que tem a ver com todo esse ensinamento que eu aprendi lá no SESC. A música se chama Amor Espacial. Estou vivendo um amor estelar. Quase ninguém pode imaginar uma voz dentro de mim que está dizendo: o maior sentido desta vida é amar. Quase prontos para contactar pela via do coração, nessa imensidão do cosmos eu contactarei, para que um dia a gente possa se encontrar, te abraçar com amor infinito, para que possamos dar as nossas mãos. Porque nós estamos olhando aqui, com tantos mundos a nos observar. Você já sabe, não estamos sozinhos, com tantas estrelas no céu a brilhar. Isso é um amor espacial, o todo num toque vibracional, bem dentro de nós, já está mudando. Com o maior sentido desta vida, que é amar, te abraçar com amor infinito, para que possamos dar as nossas mãos. Porque não estamos olhando aqui, com tantos mundos a nos observar. Você já sabe, não estamos sozinhos, com tantas estrelas no céu a brilhar. Porque não estamos olhando aqui, com tantas estrelas no céu a brilhar. Ah, lindo, Dinho. Obrigado. Nos nossos tempos, nas nossas reuniões, nossos congressos. E o Coriolano aproveitou ali também, foi projetando ali também os desenhos de Paulo Fernandes, que é o nosso grupo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a você, quero agradecer muito essa sua participação, essa aula aqui nessa live. Na verdade, isso aqui que você fez foi uma doação de amor a todos nós, trazendo esse conhecimento tão valioso que Paulo nos deixou, Paulo Fernandes, que Deus sempre dê muita luz para ele, para que ele continue nos guiando, né, de uma certa forma, através das comunicações espirituais,
a você e todos os membros da Unicósmica, do SES. Quero agradecer você, Coriolano, aí, por ter também dado esse start, né? essa ideia maravilhosa de poder a gente se unir aqui para transcorrer esse assunto tão fascinante que é essas mensagens de Astaxerã, né? E vou deixar aí as palavras com você aí para se despedir aí de todos aí. A gente tem que agradecer, eu quero agradecer a você, Dinho, especialmente, né? Eu nem sabia que era essa primeira live do seu canal, então foi uma honra para todos nós, César, Unicósmica. Eu quero agradecer de coração e essa música tão bela que você nos ofereceu e que eu deixo aqui um convite para todos. Agradecer também a participação de Coriolano, com certeza. Nós somos pessoas bem intencionadas, não é isso? Então, eu quero agradecer por esse momento, Dinho, tão bonito, tão especial, e que, conforme sua música fala aí, a gente lembrei da campanha que a gente vai intensificar. Você já olhou para o céu hoje? Então, olhe, perceba o céu e sinta a grandeza, né, desse universo que está à nossa frente. É como se fosse uma grande tela nos trazendo beleza e para que a gente comece a entender a linguagem das estrelas para nós, né? É isso que a astrologia faz, Francisco Pacheco no seu trabalho, trazendo para nós essa tradução do que essa família, né? E nossa família é grande, de tantas estrelas, galáxias e tudo, a gente faz parte dessa família também, e elas estão mandando para nós. Que a humanidade cada vez mais caminhe sem preconceitos, trabalhando a inclusão, não é isso? E estabelecendo no planeta Terra uma paz sem fronteiras. Que todas as fronteiras que existam neste planeta, nessa bela escola, que é o planeta Terra, nosso planeta azul, e que essas fronteiras sejam transformadas em verdadeiros canais de luz, iluminando todo o planeta e iluminando o nosso universo. Então, é isso que nós desejamos para todos vocês, e eu agradeço de coração a participação de todos. Obrigado, Ana. E aí, Coriolano, vou deixar a palavra com você para se despedir aí de todos. Agradecer bastante a todos do SES, da Unicósmica, a todos que estão nos assistindo, e eu desejo muita paz e glória, né? Saudações. Eu também quero fazer coro a essas suas palavras, Coriolano. Obrigado a todas as pessoas, os amigos aqui do SES, a Nilce, que chegou depois, a Conceição, meu amigo João, Luiz, Marley, Paulo Santos, a Fabiana Valina, Cássia Candra, o pessoal da Unicósmica, tantas outras pessoas, pode ser que eu vou ficar devendo aqui, a Denise. Obrigado a todos, gente. Todos que participaram aqui da nossa Sueli Regina, obrigado a todos que participaram aqui. Ana Santos, um beijo para você, querida. Muito obrigado. Obrigado para você também. Sucesso na conferência. Eu, com certeza, estarei dia 20 para assistir, dia 29 ao dia 2 de junho. Todos fiquem ligados aí, gente. 29 de junho a 3 de julho. Desculpe, é isso mesmo, 29 de junho a 3 de julho, exatamente. Obrigado, Coriolano, meu amigo. Valeu, viu? Obrigado pela presença, pela participação aqui conosco. E até a próxima. Peço para que todos possam se inscrever no nosso canal aí, para a gente manter aí esse trabalho aqui de ufologia, que é uma das minhas paixões também. Valeu, gente. Beijo grande, fique com Deus. Jai Pax, como já dizia Astaxerã. Muita paz para todos, muita paz e amor. Não fique em casa, se sair, use máscara, espere a vacina que vai chegar e também não se aglomere. É isso que eu peço para todos. Vamos passar por essa tempestade. Beijos a todos. Obrigado, gente. Valeu, obrigado, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.